E aí pessoal, eu sou Ana Beatriz Casseb, estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor, e hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Aldo Angelim, coordenador do Comitê de Ética da Unifor. Eu queria que você se apresentasse, professor, para começar, perguntando como que começou a sua trajetória aqui, quem você é, como você chegou até o Comitê de Ética? Eu sou o professor Aldo Angelim, eu estou aqui na Unifor há 21 anos, né? E, na verdade, dentro do Comitê de Ética eu já estou cerca de 13 anos, mais ou menos, né? Então, comecei inicialmente como membro avaliador de projetos de pesquisa e depois eu fui para a coordenação. Então, atualmente, estou como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Explica pra gente o que é esse comitê, para contextualizar para o pessoal. Então, o que acontece? Por que existe o Comitê de Ética? Né? Para proteger participantes de pesquisa, aquelas pessoas que são convidadas a entrarem na pesquisa, né? Então, toda pesquisa que envolve pessoas, né, de forma direta ou indireta, né, seja da área da saúde, seja da área de gestão, direito, enfim, qualquer área que envolva pesquisa científica com humanos, de forma direta ou indireta, há necessidade de uma avaliação ética prévia à coleta de dados. Por quê? Porque a gente entende que toda pesquisa que envolve pessoas, você pode ter riscos ali, né? Os riscos podem variar de riscos baixos até riscos mais importantes, né? Mais elevados. Então, o Comitê de Ética, ele avalia o projeto de pesquisa antes da coleta de dados, né? E aí, se estiver tudo bem, né, tem uma série de critérios, e se estiver tudo bem, o projeto é aprovado, e aí o pesquisador efetivamente pode começar a fazer a sua coleta de dados. E o COETIC atua como guardião dos direitos, como você falou. Exatamente. A gente pode resumir assim, né? Quais são os maiores desafios éticos que o comitê enfrenta atualmente? Os maiores desafios, na verdade, é que essa pesquisa sempre esteja muito adequada, né, com riscos pensados pelo pesquisador. A gente sabe, como eu falei, se toda pesquisa envolve riscos, então a possibilidade de risco sempre vai acontecer, né? Então, o nosso grande desafio é ter um projeto de pesquisa que identifique de forma correta esse risco e pense formas de redução desses riscos, né? Então, na verdade, não é papel do Comitê de Ética proibir pesquisa. Pelo contrário, né? A gente estimula que mais e mais pesquisas sejam feitas, mas dentro de padrões éticos, né? Com riscos que sejam pensados, que sejam avaliados pelo pesquisador, que possam ser reduzidos ou até mesmo anulados, né? Com uma maior participação e um maior cuidado dessa pessoa que é convidada a entrar na pesquisa. A gente sabe que o participante, essa pessoa que é chamada, né, para entrar na pesquisa, geralmente é um leigo, né? Ele não sabe do que vai acontecer, né? O pesquisador, nesse momento, ele sabe de todas as etapas, né, de todas as etapas, de todas as fases. Então, cabe ao pesquisador deixar de forma clara, né, o que é que vai acontecer com aquele participante. Existem alguns documentos importantes, como, por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido, é um documento que o participante ele toma conhecimento do que é a pesquisa, por que está sendo feita, e se estiver tudo bem, ele assina concordando que pode participar daquele momento, né, daquela pesquisa. O senhor foi falando, eu fui pensando como isso não é divulgado da maneira que deveria. Sim. Porque é um comitê muito necessário, é um Sim. serviço muito necessário, né? Na verdade, a gente, assim, cerca de 80%, né, do que a gente recebe são pesquisas da área da saúde. Então, há uma necessidade, assim, grande, e isso ainda está muito inicial, muito incipiente, de que outras áreas, a área das ciências jurídicas, ciências tecnológicas, da gestão, também mandem suas pesquisas também, né? Se forem pesquisas científicas que envolvam pessoas, uma simples entrevista, por exemplo, já teria necessidade de uma avaliação ética prévia. E existem representantes de cada núcleo, né? De centro de ciência, centro de... Nós somos atualmente um corpo de 20 membros, né? Dos 20 membros, a maior parte é do grupo da área da saúde, porque 80% dos projetos que nós recebemos são também da área da saúde, mas nós temos professores dos outros 3 centros, né? Ciências tecnológicas, jurídicas e de gestão. E uma coisa importante é que dentro desse corpo de 20 membros, também nós temos 2 representantes de participantes de pesquisa, ou seja, pessoas que são inclusive fora da Unifor, né? E que participam das nossas reuniões, avaliando os documentos, avaliando como seria a participação daquelas pessoas, enfim, né? Ajudando a fazer uma avaliação ética adequada. Como o senhor enxerga a relação entre a ética, entre esse serviço do comitê com a inovação, que é muito pregada pela universidade? A gente sabe que hoje, né, na vice-reitoria de pesquisa, tem 2 grandes focos, né?
a área da pesquisa e a área de inovação. A área de inovação, por exemplo, com desenvolvimento de aparelhos, de programas, enfim, com novas conquistas, aí, principalmente envolvendo IA, né, que é um campo super novo, né? Então, essas pesquisas, elas, em muitos casos, precisam de uma avaliação ou de usabilidade de um certo aparato, ou de satisfação, né, de um certo programa. Então, aí é que entra também um comitê de ética, né? Foi bom você destacar, porque a gente pensa que o comitê ele avalia só pesquisas científicas puras, mas pesquisas de inovação também, né, que geram conhecimento, que geram ciência, também precisam passar por avaliação ética prévia. E como o senhor enxerga a evolução da ética em pesquisas nos últimos anos, né? E quais são as tendências que o senhor acredita serem mais fortes, que vão moldar o futuro dessa profissão, dessa área? Uma delas eu já falei, né? É a questão de pesquisa com IA. Então, assim, cada vez mais a gente está recebendo pesquisas que usam metodologias virtuais ou pesquisas que estão avaliando programas ou então outras questões que envolvem inteligência artificial. Então, é um desafio muito grande porque a gente está aprendendo também com essas pesquisas, né? Muita coisa nova que a gente não tinha há 10 anos, né? Então, assim, e um outro desafio importante é que a Unifor, ela está com um foco grande agora na produção de pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a nossa gestão, né, enquanto coordenador do Comitê de Ética, a gente recebia por volta de 20 projetos por mês para avaliar. Hoje esse número mais do que dobrou, né? Tem meses que a gente tem 50, 60 projetos de pesquisa para a gente poder avaliação, né, para fazer a avaliação. Mas é um desafio importante dar uma resposta, né, ao pesquisador, inclusive em um tempo hábil. No nosso Comitê de Ética, a gente se orgulha disso, de dar um tempo de resposta que gira ali em torno de 20 dias, 20 a 30 dias, né? Enquanto a gente sabe que tem outros comitês de ética que demoram muito mais tempo. Então a gente tem esse desafio de avaliar de forma efetiva, com qualidade, mas também de sermos ágeis, né? De dar um tempo de resposta rápido para o pesquisador. A pandemia trouxe muito isso, né, de imediatismo, de coisas Sim, rápidas, imediatas. Quais são as mudanças permanentes que o senhor acredita? Acho que falar um pouco mais sobre isso, né, que ocorreram na ética em pesquisas nesse período, principalmente. Uma coisa assim que a gente viu que marca exatamente o momento ali da pandemia para cá foram as pesquisas virtuais, né? O que quer dizer isso? Aquelas pesquisas que eu acho que todo mundo já deve ter recebido, né, pelo WhatsApp para poder participar de alguma pesquisa, né? E essas pesquisas, se têm caráter científico, elas são válidas, né, embora a coleta de dados seja toda virtual, né, seja enviando um Google Forms, via WhatsApp, enfim. Mas se elas seguirem o rigor científico, elas são válidas e também tem que passar por avaliação ética, né? São pesquisas que geralmente envolvem um risco baixo ao participante, porque ele pode responder do seu celular, em casa, ou em um ambiente que você tem um controle maior de riscos, mas que pode constranger a quem está participando, né? Então, por conta desse risco, essas pesquisas também são necessárias, né, que sejam avaliadas pelo Comitê de Ética. Outra coisa, essas informações, elas são respondidas por um questionário que pode ser extraviado, né? Pode ir para a nuvem e pode ser perdido. Então, são informações que se referem a um participante, né? Uma pessoa que está ali, que cedeu para a pesquisa, mas que não podem ser divulgadas de forma pública, né? Então, assim, uma coisa que a gente viu muito e que a gente também está aprendendo e cada vez mais recebendo são as pesquisas com recrutamento e com coleta de dados de forma virtual. E para a gente fechar de uma maneira especial, eu queria perguntar para o senhor o que você diria para quem quer começar nessa área de pesquisa em ética, essa área que aborda todos esses temas? Olha, primeiro eu gosto de falar que essa área é sempre desafiadora. Fazer pesquisa aqui no Brasil é sempre desafiador, né? Mas que não desistam, né? A gente tem um certo mito que comitê de ética é burocrático, demora muito, mas aos poucos a gente está tentando quebrar esse mito, né? A gente está tendo respostas rápidas nas nossas avaliações. Então eu diria ao pesquisador para não desistir e encarar esse momento importante de avaliação ética como um processo natural, né? Porque se envolve pessoas, envolve riscos. E aí o Comitê de Ética está aí para proteger
essas pessoas também. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo e parabenizar pela sua vasta experiência também nessa área. O trabalho da Ecoética é fundamental e é muito importante ter alguém representando aqui. Eu agradeço também o momento, que agradeço essa possibilidade da gente divulgar um pouco mais do nosso Comitê de Ética. Muito obrigada também pela sua companhia e até a próxima, até o próximo Mundo no Campo.